Minha madrasta disse que eu não merecia nada, até eu encontrar a carta que meu pai deixou no cofre. Você já passou por uma situação em que tudo parecia perdido, mas uma única revelação mudou completamente o rumo da sua vida? Antes de seguir com essa história, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo, porque é muito importante para mim saber até onde essa história está chegando. Agora, deixa eu te contar como tudo começou. Eu sempre tive uma relação complicada com Lúcia, minha madrasta. Desde pequeno, ela deixou claro que eu era um incômodo, como se eu fosse um peso que meu pai carregava do passado. Meu pai, Augusto, era um homem de poucas palavras, mas de presença marcante. Ele trabalhava muito, sempre envolvido em negócios, e eu nunca soube ao certo o quanto ele percebia o desprezo que Lúcia direcionava a mim. Com o tempo, aprendi a conviver com aquele olhar frio dela, aquele sorriso falso que só aparecia quando meu pai estava por perto. Eu sabia que ela não me queria ali, mas por amor ao meu pai, tentava não causar problemas. Quando ele adoeceu, tudo mudou. Lembro-me da última vez que estive ao lado dele no hospital. Ele estava frágil, mas ainda tinha aquele brilho nos olhos, como se quisesse me dizer algo que não conseguia colocar em palavras. Segurei sua mão e por um instante senti que havia algo não dito entre nós. Mas antes que pudesse perguntar, ele apenas apertou meus dedos com força e sussurrou: "Rafael, confie no que está guardado." Naquele momento, não compreendi o que ele queria dizer. Poucos dias depois, ele partiu. O velório foi silencioso e pesado, mas o que mais me marcou não foi a ausência de palavras de consolo da minha madrasta, e sim o discurso dela. Diante de toda a família, ela fez questão de se colocar como uma viúva dedicada, a única que realmente havia cuidado dele. E quando alguém perguntou sobre o testamento, ela, sem pestanejar, respondeu: "Augusto deixou tudo claro. Rafael não merece nada. Ele nunca esteve realmente presente. A família sou eu." Senti como se uma faca tivesse atravessado meu peito. Não era apenas a herança, não se tratava de dinheiro ou bens, era a forma como ela me reduzia diante de todos. Era como se eu fosse um intruso, alguém que não pertencia àquele lugar. Meus tios trocaram olhares, alguns desconfiados, outros apenas constrangidos. Eu não disse nada naquele momento. Minha garganta estava travada, e a dor era tão grande que parecia me sufocar. Nos dias seguintes, Lúcia reforçou ainda mais essa posição. A cada vez que tentava conversar sobre os assuntos do inventário, ela me cortava com frieza. "Rafael, aceite, você não tem direito a nada. O que era do seu pai agora é meu." Era como se ela tivesse esperado por esse momento a vida inteira. Eu, no entanto, não conseguia me esquecer das últimas palavras do meu pai: "Confie no que está guardado." Essas palavras ecoavam na minha mente como um enigma. O que ele queria dizer? Guardado onde? Foi então que, algumas semanas depois, durante uma reunião com a advogada da família, doutora Helena, descobri algo inesperado. Enquanto organizava os papéis, ela comentou quase sem querer: "Curioso, seu pai sempre mantinha documentos importantes em um cofre no escritório. Você já teve acesso a isso?" Meu coração disparou. Um cofre. Meu pai havia mencionado algo guardado. Naquele instante, uma esperança que eu nem sabia que ainda tinha começou a nascer dentro de mim. Talvez houvesse algo ali que pudesse mudar tudo. Eu não fazia ideia do que encontraria, mas tinha certeza de uma coisa: se meu pai confiou em mim até o fim, então eu precisava descobrir o que estava escondido naquele cofre. Aquela noite foi longa. As palavras da doutora Helena sobre o cofre não saíam da minha cabeça. Eu não conseguia dormir. Fiquei revirando na memória cada detalhe das conversas com meu pai, cada gesto dele, cada vez que ele parecia querer me dizer algo, mas guardava em silêncio. Confie no que está guardado. Agora tudo fazia sentido. No dia seguinte, fui até a antiga casa onde ele mantinha o escritório. O ambiente parecia parado no tempo. A mesa ainda carregava o cheiro de madeira encerada. Os livros permaneciam alinhados nas estantes e havia uma sensação quase sagrada no ar. Entrei devagar,
como se tivesse medo de quebrar aquele silêncio. O cofre estava lá, embutido discretamente na parede atrás de um quadro antigo de paisagem. Meu coração acelerou ao girar o quadro e confirmar sua presença. Toquei na superfície metálica e senti um arrepio percorrer meu corpo. Era como se naquele momento eu estivesse prestes a abrir um portal para a verdade que meu pai nunca teve coragem de revelar em vida. Mas logo um obstáculo me atingiu em cheio. Eu não fazia ideia da combinação. Passei horas tentando datas de aniversário, datas importantes, números que poderiam ter significado. Nenhum funcionava. A frustração tomou conta de mim. Sentei no chão, encostei as costas na parede e fechei os olhos. Foi então que lembrei do último aperto de mão dele no hospital. Ele havia segurado minha mão com força, mas não foi só isso. Recordei de repente que, ao me soltar, ele moveu discretamente 3 dedos como se estivesse indicando números. Voltei para o cofre. Minhas mãos tremiam quando girei o dial conforme aqueles números que agora me vinham à mente. O som metálico do clique foi como uma explosão no silêncio da sala. O cofre se abriu. Lá dentro havia uma pasta de couro envelhecida, com o meu nome escrito à mão. Para Rafael. O coração quase saiu da boca. Abri a pasta devagar, como se temesse que o conteúdo pudesse desmoronar minha vida de uma vez por todas. Havia alguns documentos, contratos antigos e, no fundo, um envelope lacrado com a caligrafia firme do meu pai. Só de ver aquele envelope, meus olhos marejaram. Sentei à mesa, respirei fundo e abri o envelope. Dentro dele, havia uma carta escrita de próprio punho. Reconheci de imediato a letra dele, cada curva, cada traço. Meu filho, se você está lendo isso, significa que eu já não estou mais ao seu lado. Preciso que saiba de algo que nunca tive coragem de dizer em vida. Eu sempre vi em você a bondade e a lealdade que me faltavam coragem para enfrentar em muitos momentos. Lúcia tentou me convencer, por anos, de que você não merecia nada, que não era digno de confiança. Mas no fundo, eu sabia quem você era. Guardei neste cofre as provas daquilo que um dia ela tentaria esconder. Meu coração disparava a cada linha. A carta mencionava documentos de negócios e uma escritura que comprovava a posse de propriedades que, segundo ele, pertenciam por direito à família, mas que Lúcia planejava vender em segredo. Ele confiava a mim a responsabilidade de proteger aquilo, não apenas por mim, mas por todos que vieram antes de nós. Enquanto lia, ternas corriam pelo meu rosto. Era como se, pela primeira vez, meu pai tivesse falado comigo sem barreiras, sem omitir nada. E mais do que isso, era como se estivesse me entregando uma missão. Mas junto com a esperança, veio também o medo. Porque se Lúcia soubesse que eu tinha esses papéis, faria de tudo para destruí-los e a mim junto. Foi nesse momento que ouvi o barulho da porta da frente se abrir. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era para ninguém estar ali. Fechei a pasta rapidamente e a escondi debaixo do braço. Então, ouvi a voz fria e controlada que sempre me fez gelar por dentro. O que você está fazendo aqui, Rafael? Era Lúcia. Os dias seguintes ao anúncio da herança foram como viver em um teatro, no qual cada ator encenava um papel, mas as intenções verdadeiras estavam sempre à espreita, por trás das cortinas. Clara assumia a posição de viúva sofredora, chorando em frente aos vizinhos, falando em público como se tivesse sido a mais devotada esposa, exaltando as memórias ao lado de meu pai. Mas dentro de casa, a sua máscara caía pouco a pouco. Os olhares de desprezo e os sussurros venenosos se tornavam constantes. Meu pai me prometeu este lugar, ela dizia quase todos os dias, deslizando as mãos pelas paredes da casa, como se já fosse dona de tudo. Você não tem ideia do quanto ele me devia. As palavras dela queimavam, mas ao mesmo tempo me davam força. Eu sabia que havia algo escondido. A lembrança daquela pequena chave de ferro em minha gaveta parecia pulsar em minha mente todas as noites, como se fosse um chamado.
Foi então que percebi como Clara tratava cada detalhe da casa como território conquistado. Mudou móveis de lugar, retirou quadros que meu pai amava e até mesmo tentou apagar pequenas memórias da presença dele. Mas havia algo que ela não podia controlar: o velho cofre no escritório. Ele permanecia ali, intocado, pesado e silencioso, como se guardasse o último segredo do homem que me criou. Eu passava por aquele cofre diariamente, e a chave parecia me queimar o pulso quando me aproximava. Mas ainda hesitava. O medo não era de descobrir o que estava dentro, mas do impacto que isso teria em tudo, e principalmente em mim. Uma noite, Clara me pegou olhando para o escritório. Ela sorriu, aquele sorriso frio e calculado, e disse: "Não adianta ficar rondando por aí. Se houvesse algo importante nesse cofre, eu já teria a chave." Respondi apenas com silêncio. Mas dentro de mim, a dúvida crescia. Como ela tinha tanta certeza de que nada estava ali? Era como se quisesse me convencer a desistir. Aquele momento me deu a certeza que eu precisava. Algo estava escondido e ela queria que eu nunca soubesse. Na mesma semana, decidi que abriria o cofre. Esperei a casa silenciar, esperei Clara sair para uma de suas reuniões sociais, e com as mãos trêmulas, tirei a pequena chave da gaveta. Caminhei até o escritório, sentindo cada passo ecoar em meu peito. O cofre estava diante de mim, frio e imponente. Introduzi a chave e, para minha surpresa, ela girou com suavidade, como se estivesse esperando apenas o momento certo para revelar seu conteúdo. O som metálico ecoou como um trovão no silêncio da casa. Quando a porta pesada se abriu, um envelope branco, cuidadosamente dobrado e selado, repousava no interior. Meu coração disparou. O nome escrito à mão era o meu. Aquele era o segredo que Clara nunca quis que eu encontrasse. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o envelope. O simples fato de ver meu nome escrito com a caligrafia firme e irreconhecível de meu pai já me fez sentir que ele estava ali, ao meu lado. Respirei fundo, tentando conter o turbilhão de emoções, e abri a carta com cuidado, como se qualquer gesto brusco pudesse rasgar também o coração que eu carregava dentro do peito. As primeiras linhas eram um soco de amor e saudade. "Meu filho, se você está lendo isto, é porque não estou mais aí para dizer pessoalmente o quanto te amo e o quanto me orgulho de você. Sei que a vida nem sempre foi fácil entre nós, mas jamais duvidei do homem que você é. Não acredite quando tentarem diminuir o seu valor. Você merece tudo o que construí." As lágrimas correram sem que eu pudesse conter. As palavras dele eram um abraço tardio, mas necessário. Continuei lendo, absorvendo cada frase como se fosse a última chance de ouvir sua voz. "Deixo este cofre a você, e dentro dele encontrará documentos que comprovam a minha vontade. Clara terá o que lhe é justo, mas jamais acima de você. Não se deixe enganar pelas aparências, filho. Haverá pressão, haverá manipulação, mas a verdade está aqui. Confie em si mesmo. Acredite que soube escolher certo. E, acima de tudo, não permita que ninguém roube a sua dignidade." Minhas mãos correram para o fundo do cofre, onde, além da carta, havia uma pasta com papéis oficiais. O testamento original, ainda não divulgado, e comprovantes de que meu pai havia registrado tudo em cartório. Ele havia tomado cuidado de blindar a sua vontade contra qualquer tipo de interferência. Mas o detalhe que mais me arrepiou foi a última linha da carta. "Se Clara tentar apagar a sua história, mostre a ela que a verdade sempre vem à tona. A chave estava com você por um motivo, porque é você quem deve carregar o meu legado." Fechei os olhos, apertando a carta contra o peito. Senti raiva, dor e um alívio inesperado. Tudo fazia sentido. Clara, com suas palavras venenosas, tentava me convencer de que eu não merecia, porque sabia que existia uma verdade capaz de derrubar o seu império de mentiras. No entanto, eu também sabia que o próximo passo não seria fácil. Revelar aqueles documentos significava declarar guerra.
Clara não aceitaria a derrota de forma pacífica. Ela era orgulhosa, manipuladora e acostumada a vencer no grito ou na ameaça. Naquele momento, ainda não sabia como faria, mas de uma coisa eu tinha certeza. Meu pai não me deixara desarmado. Ele me havia dado mais que bens materiais. Ele me dera um escudo contra as mentiras dela. E eu estava pronto para usá-lo. Na manhã seguinte, Clara bateu na porta do meu quarto com um falso ar de cordialidade. A expressão dela já não carregava apenas a arrogância habitual, mas também uma inquietação difícil de disfarçar. Era como se sentisse que algo havia mudado, e de fato havia. Eu estava diferente. Já não era um enteado calado e submisso que aceitava tudo em silêncio. "Dormiu bem?" perguntou, forçando um sorriso. "Melhor do que nas últimas noites", respondi, segurando firme o envelope dobrado dentro do bolso da minha jaqueta. Eu já não largava aquela carta. Era como se meu pai ainda estivesse ao meu lado, guiando cada passo. Clara estreitou os olhos, desconfiada. "Você sabe, Pedro, eu estive pensando. Não é saudável você se apegar a coisas do passado. O que importa agora é o presente, e o presente pertence a mim." A maneira como ela pronunciou "a mim" foi um recado claro. Ela se via como a única herdeira legítima. Mas eu sorri de leve, pela primeira vez sem sentir medo. "O passado é importante, Clara, às vezes mais do que você imagina." Ela franziu os tempos, mas antes que pudesse retrucar, virei as costas e desci para o escritório. Sabia que a deixaria intrigada, e era exatamente o que eu queria. Ao longo do dia, percebi que ela me observava com mais frequência, como uma águia prestes a atacar. Chegou a entrar no antigo escritório do meu pai, revirando gavetas como se procurasse algo. O nervosismo dela confirmava minhas suspeitas. Clara sabia da existência de documentos comprometedores. Talvez não tivesse certeza de onde estavam, mas desconfiava de que eu pudesse ter encontrado algo. No jantar, o clima ficou pesado. Sentamos frente a frente e, enquanto os talheres tinlindavam nos pratos, os olhos dela pareciam tentar atravessar a minha pele. "Você sempre foi muito curioso, não é mesmo?" disse, quebrando o silêncio. "O tipo de pessoa que cutuca onde não deve. Isso é perigoso, Pedro." Deixei o garfo na mesa, respirei fundo e respondi com calma. "O que é realmente perigoso é viver de mentiras." Foi como se eu tivesse jogado o ácido sobre ela. Clara apertou os lábios, segurando a fúria para não transbordar. Percebi que no fundo ela estava com medo. E esse medo cresceria ainda mais quando eu mostrasse a ela o conteúdo da pasta que guardava comigo. Naquela noite, enquanto ela se recolhia para o quarto, ouvi portas batendo com violência e passos duros pelo corredor. Clara estava enfurecida. A guerra, que até então era silenciosa, havia começado, e eu sabia que em breve ela iria me confrontar de forma aberta, mas desta vez eu não seria o lado mais fraco. Na manhã seguinte, encontrei Clara já na sala de estar, sentada na poltrona de couro marrom que antes sempre fora do meu pai. O sol entrava pela janela, mas, em vez de iluminar, parecia revelar a expressão dura que ela trazia no rosto. Havia uma taça de vinho pela metade em cima da mesa de centro, mesmo sendo cedo demais para isso. O ar estava pesado. "Precisamos conversar, Pedro", disse ela sem rodeios. "Pois não", respondi, mantendo a calma. Ela inclinou o corpo para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Eu sei que você anda fuçando coisas que não deveria. Sei que entrou no cofre do seu pai." Meu coração disparou, mas não deixei transparecer. Apenas ergui uma sobrancelha, como se aquilo fosse irrelevante. "E se eu entrei?" provoquei. Os olhos dela faiscaram. "Se você tiver encontrado algo, é melhor me entregar. Vai evitar problemas." Fiquei em silêncio por alguns segundos, só para deixá-la mais desconfortável. Então falei baixo, firme, olhando diretamente nos olhos dela.
Meu pai deixou coisas que você nunca poderá apagar, Clara, e eu vou honrar isso. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Fingiu um sorriso gélido. Pedro, você é jovem, ingênuo. Não entende como o mundo funciona. Heranças não são sobre amor ou sobre palavras bonitas em uma carta. São sobre poder. E eu sou quem tem esse poder agora. O poder muda de mãos, Clara. Retruquei, com voz firme. Por um instante, percebi que ela vacilou. A mão dela apertou com força o braço da poltrona, os nós dos dedos ficando brancos. Depois, recostou-se e soltou uma risada curta, carregada de desdém. Você não sabe com quem está mexendo, Pedro. Eu posso acabar com sua vida em um piscar de olhos. Foi a primeira ameaça direta. Não gritada, não explosiva, mas fria, sussurrada como veneno. Levantei-me lentamente, sentindo o peso da carta dobrada no bolso da jaqueta, como um escudo invisível. Pode tentar, disse, mas desta vez não vai me calar. Deixei a sala sem olhar para trás, ouvindo o som abafado da respiração acelerada dela. Eu sabia, Clara estava encurralada, e quando um animal selvagem é acuado, tende a atacar ainda com mais ferocidade. No entanto, pela primeira vez, eu estava pronto para enfrentar a fúria dela. E mais, estava preparado para mostrar ao mundo o que meu pai havia deixado escondido. A ameaça de Clara não foi um ato isolado, foi o começo de uma ofensiva calculada. Nos dias que se seguiram, percebi que a casa, que antes parecia apenas fria, agora respirava uma estratégia. Sorrisos consonantes nas reuniões de família, comentários corteses que escondiam lâminas fincadas. Clara começou a trabalhar sorrateiramente para me isolar. A primeira investida foi sutil. No almoço de domingo com meus tios e primos, ela se aproximou do meu tio Sérgio, homem de fala simples, mas de coração íntegro, e com uma doçura forjada, começou a plantar dúvidas. Sentada ao lado dele, falou baixinho sobre as dificuldades financeiras que havia enfrentado, sobre o quanto cuidara de Augusto nos últimos meses, sobre a suposta ingratidão que eu demonstrara ao sumir nos últimos anos. Sérgio olhou para mim naquele momento, e vi pela primeira vez a hesitação em seus olhos. Eles sempre tiveram um carinho especial por mim, mas naquela mesa, as palavras semeadas por Clara pareciam germinar em incerteza. Foi duro aceitar que a confiança construída em décadas pudesse ser corroída por uma sequência de meias-verdades bem contadas. Depois do almoço, tive um encontro com minha prima Ana. Achei que ela seria um porto seguro, mas ela me abordou com delicadeza e uma preocupação quase teatral. Rafa, ouvi algumas coisas, não quero me meter, mas sua madrasta está dizendo que você andou ausente quando o pai mais precisou. É verdade? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Em vez de explodir, respirei fundo e contei a versão que sabia ser verdadeira, das noites no hospital, das contas pagas escondido, dos momentos que ninguém viu. Ana me ouviu e acariciou minha mão, e eu senti por um instante que a maré viraria, mas mais tarde ouvi que ela havia contado à mãe sobre minhas atitudes questionáveis e que aquela conversa entre portas trancadas havia plantado mais uma dúvida em outras bocas. Clara, com sua habilidade de manipular a empatia, começou também a recorrer a pequenos favores, a ajudar em correios, a levar bolos aos vizinhos, a dizer que eu deveria aprender a perdoar e não alimentar mágoas. Tudo para criar uma narrativa em que eu parecia o filho ressentido e ela, a vítima virtuosa. Percebi então que não bastava ter provas, era preciso recuperar corações e consciências. A carta do meu pai no cofre era a verdade objetiva, assinatura, registro, vontade expressa. Mas a verdade subjetiva, aquela que se espalha nas mesas de jantar e nos corredores da vizinhança, também precisava ser enfrentada. Procurei Sérgio uma tarde em que o encontrei consertando uma cerca no sítio. Sentei ao lado dele, senti o cheiro de terra e ferrugem e falei sem rodeios. Tio, você sempre foi justo comigo. Sabe como meu pai era. Ele me deixou algo no cofre. Não é por ambição, é por honra.
Ele me olhou longamente, as mãos calejadas paradas no ar. Rafael, eu vi como você cuidou do Augusto quando ninguém mais teve paciência. Sei que há coisas que a gente não mede por palavras públicas. Havia sinceridade nas rugas dele. Mas você precisa provar. Não é sobre te aceitar ou não, é sobre mostrar sem que ela consiga torcer a história. Saí dali com um pouco mais de firmeza. Contei à doutora Helena sobre a estratégia de Clara, os comentários plantados, as conversas corteses transformadas em boatos, até as pequenas mentiras sobre minha presença nos últimos anos. Ela ouviu tudo com calma. Vamos trabalhar em duas frentes, disse ela. Primeiro, consolidar suas provas documentais e testemunhais. Segundo, reconstruir sua imagem diante de quem importa, mas de maneira direta. Reuniões familiares, cartas abertas, conversas sinceras, sem dar espaço para que ela reescreva os fatos. Aceitei o plano e nos dias seguintes comecei a agir com mais visibilidade. Convidei minha prima Ana para tomar um café e contei com detalhes. Pedi que ela verificasse datas e horários com a família do hospital, trouxe fotos, mensagens antigas, comprovantes. Aos poucos, alguns cisnes da desconfiança começaram a virar para o meu lado. Mas o processo era lento. A teia que Clara armara se estendia para muitas mãos. Uma noite, ao olhar pela janela do antigo escritório, vi Clara conversando ao telefone no jardim, rindo com um tom que me gelou a espinha. Ela se sentia poderosa, movendo peças invisíveis. Entendi então que mais do que desmontar um plano jurídico, eu teria que desmontar uma narrativa construída com cuidado e frieza. E foi com essa certeza que fui dormir. A guerra já não era só por documentos, era por reputação, por memória e por justiça. Eu sabia em quem podia confiar, e também sabia que Clara não hesitaria em usar tudo e todos para manter seu trono usurpado. Naquela manhã, acordei com a mente fervilhando. O peso das últimas semanas parecia ter me envelhecido anos, mas ao mesmo tempo me deixara mais atento. Clara continuava agindo nos bastidores, costurando dúvidas, sorrindo em público e envenenando em silêncio. Mas agora, pela primeira vez, eu tinha um plano sólido ao meu lado. A doutora Helena me recebeu em seu escritório com uma mesa cheia de documentos. Sua calma contrastava com o meu nervosismo. Ela abriu a pasta e apontou para o centro. Ali estavam as peças que poderiam virar o jogo. Rafael, já conseguimos comprovar oficialmente que a carta encontrada no cofre é autêntica. Foi periciada e confirmada a assinatura do seu pai. Esse é o ponto central. Mas como te disse, não basta ter razão. É preciso mostrar que você foi digno do que ele deixou. Clara construiu uma imagem sua como um ingrato, ausente. Precisamos desconstruir isso. Assenti, sentindo a pressão aumentar nos ombros. Ela continuou. Eu quero que você reúna testemunhas, pessoas que estavam no hospital, enfermeiros, médicos, até vizinhos, que viram seus gestos e que viram a sua dedicação. A carta do seu pai é a prova documental. As pessoas que viram seus gestos serão a prova humana. Passei os dias seguintes mergulhado em memórias. Voltei ao hospital onde meu pai passara os últimos meses. Conversei com Dona Cecília, a enfermeira que sempre me via chegar cedo, com café nas mãos, e me via sair tarde e exausto, mas determinado a não deixá-lo sozinho. Ela me recebeu com um abraço e, sem hesitar, concordou em testemunhar. Seu pai sempre falava de você, Rafael. Dizia que tinha orgulho da sua coragem e que só se preocupava com uma coisa, que você não deixasse que ninguém diminuísse seu valor. Suas palavras me fizeram engolir em seco. Também procurei o velho amigo de meu pai, Sr. Alberto, vizinho do sítio. Ele se lembrava de quando me via sair às pressas para consultas médicas, de como eu cuidava das contas quando meu pai já não conseguia mais. Clara só aparecia quando era conveniente. Você estava sempre lá, mesmo que ninguém visse, disse ele firme. Com cada depoimento, sentia que minha verdade ganhava corpo, mas, ao mesmo tempo, percebia o quanto Clara ainda tinha força.
Ela começou a espalhar que eu estava comprando testemunhas, que estava manipulando histórias para parecer herói. O veneno corria rápido e cada passo adiante parecia ser seguido de uma sombra lançada por ela. Numa noite silenciosa, enquanto revisava os papéis no meu quarto, encontrei uma fotografia antiga dentro de um dos cadernos de meu pai. Era dele e de mim, no quintal do sítio, com as mãos sujas de terra, plantando uma muda de jabuticabeira. Atrás, com sua caligrafia firme, ele havia escrito: "Para o futuro, que sempre nasce das raízes certas." Mostrei a foto à doutora Helena na manhã seguinte. Ela olhou para mim, séria, e disse: "Rafael, isso não é apenas uma lembrança, é um símbolo. O tribunal precisa ver não apenas que você tem documentos e testemunhas, mas que o vínculo entre você e seu pai era verdadeiro, inquebrável. Essa imagem fala mais alto que muitas palavras." Decidimos incluir a foto no processo, como parte do conjunto de provas que mostrariam a relação de confiança e carinho que meu pai tinha comigo. Aos poucos, o quebra-cabeça estava se montando, mas ao mesmo tempo, algo me corroía por dentro. Clara não era do tipo de desistir facilmente. Se já havia manipulado meus tios, minhas primas e até vizinhos, o que mais seria capaz de fazer para impedir que a verdade viesse à tona? Naquele instante, percebi. Eu não estava defendendo apenas a minha herança. Eu estava defendendo a memória do meu pai e, acima de tudo, a minha própria dignidade. E essa era uma batalha que eu não podia perder. Os dias que antecederam a audiência final pareciam uma corda esticada, prestes a arrebentar. Eu reunira testemunhas, documentos, a carta e até a fotografia que meu pai deixara como lembrança. Sentia que a verdade estava do meu lado, mas também sabia que Clara não ficaria parada. E eu estava certo. Na manhã de uma sexta-feira, recebi um telefonema da doutora Helena. Sua voz, sempre calma, soava tensa. "Rafael, precisamos conversar com urgência. Clara acabou de protocolar um documento novo." Meu coração disparou. Quando cheguei ao escritório dela, vi a expressão séria que raramente aparecia em seu rosto. Sobre a mesa havia uma pasta com papéis timbrados. Clara alegava que meu pai, semanas antes de falecer, teria assinado um adendo ao testamento, retirando qualquer menção a mim e deixando tudo exclusivamente para ela. "Isso é impossível!" exclamei, quase sem fôlego. "Meu pai jamais faria isso. Ele não confiava nela nem o suficiente para pedir um copo d'água." Helena balançou a cabeça. "Eu acredito em você, Rafael, mas precisamos provar que esse documento é falso. Clara está jogando pesado, e se o juiz se inclinar a acreditar nela, pode ser um golpe devastador." Naquele momento, senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. A raiva me consumia, mas o medo também. E se de alguma forma ela tivesse falsificado com tanta precisão que até uma perícia demorasse a contestar? Naquela mesma tarde, nos encontramos com o perito que havia validado a carta do cofre. Ele analisou o novo documento e franziu o senho. "Estranho. A assinatura parece semelhante, mas há traços incomuns. É como se alguém tivesse imitado a mão dele, mas sem o mesmo peso no traço." Essa observação me deu um sopro de esperança, mas o perito avisou que um laudo oficial levaria dias. Dias que eu talvez não tivesse. Enquanto isso, Clara já se vangloriava nos corredores do fórum com o seu vestido impecável e sorriso de veneno. Uma testemunha que havia conseguido, um vizinho próximo ao sítio, veio até mim constrangido, dizendo que não poderia mais depor. Clara havia procurado sua esposa, prometendo favores e espalhando mentiras. Mais uma peça arrancada do meu tabuleiro. Naquela noite, sentei no quintal da antiga casa do meu pai, olhando para a jabuticabeira que ainda resistia, forte e cheia de frutos. A lembrança dele me acompanhava em silêncio, como se me dissesse para não ceder. Peguei de novo a carta encontrada no cofre e li cada linha. A caligrafia firme, a clareza das palavras, o carinho que transbordava, não havia dúvidas de que era genuína. Mas percebi algo que até então não havia me chamado tanta atenção. No final da carta, meu pai mencionava explicitamente datas de acontecimentos do hospital, detalhes do tratamento, nomes de médicos. Clara nunca esteve presente para saber daquilo. Levei essa observação para Helena na manhã seguinte. Ela abriu um sorriso contido.
Isso pode ser a chave, Rafael. Se a carta cita informações que só alguém presente teria, fica evidente que seu vínculo com ele era real, e qualquer documento que a exclua disso cheira a armação. A tensão aumentava e os dias seguintes se tornaram uma batalha psicológica. Clara usava as redes sociais da cidade para me pintar como um aproveitador, alguém que queria tirar dela o que o marido havia deixado de bom grado. Amigos distantes passaram a me enviar mensagens confusas sem saber em quem acreditar. Mas no fundo, a guerra não era de palavras soltas, era de provas, de memórias, de laços que o tempo e as manipulações não podiam apagar. Quando fechei os olhos naquela noite, soube que o dia da audiência final traria não apenas a resolução da herança, mas também a prova definitiva de quem eu era e do quanto meu pai havia confiado em mim. E ainda assim, no íntimo, eu sabia. Clara guardava uma última carta na manga. O dia da audiência chegou com uma tensão que parecia elétrica. O tribunal estava silencioso, exceto pelo murmúrio contido de familiares e curiosos. Clara entrou com o seu sorriso frio, vestida impecavelmente, confiante de que mais uma vez manipulava o cenário a seu favor. Eu respirei fundo, segurando a pasta com a carta do meu pai, as provas documentais e os depoimentos organizados com cuidado. O juiz chamou todos à ordem e os advogados iniciaram as apresentações. Clara lançou sua primeira ofensiva. Apresentou o documento que supostamente me excluía do testamento, com a assinatura que ela dizia ser de meu pai. Um sussurro percorreu o tribunal, mas meu olhar estava firme. Sabia que a carta do cofre falava mais alto. Quando meu advogado teve a palavra, entregou a carta do meu pai ao juiz e explicou todo o contexto. A autenticidade certificada, os detalhes que só eu poderia saber, os testemunhos que confirmavam minha presença e dedicação durante os últimos meses de vida do meu pai. O juiz examinou o documento cuidadosamente, comparando com a assinatura da suposta exclusão. O perito foi chamado para explicar a diferença entre os traços, a pressão do lápis, a maneira como a tinta se acomodava no papel. Era inegável, o documento apresentado por Clara era uma falsificação. Clara tentou interromper, levantar objeções, mas cada passo dela foi contido pelo magistrado. Sua expressão, que começara confiante, começou a vacilar. Eu percebi a mudança. A arrogância deu lugar à surpresa, depois ao desespero contido. Foi um momento em que minha prima Ana se levantou e contou de forma calma e objetiva tudo o que presenciou. Minhas ações no hospital, minha dedicação silenciosa, os momentos em que cuidei do meu pai enquanto Clara apenas observava à distância. Outros vizinhos e funcionários reforçaram, detalhando como eu havia honrado cada gesto do meu pai. A cada depoimento, a narrativa cuidadosamente construída por Clara se desmanchava. Ela não podia mais manipular nem sorrir falsamente. A verdade emergia clara e sólida diante de todos. O juiz fez uma pausa, estudando cada detalhe, cada papel, cada testemunho. Finalmente, bateu o martelo e disse: considerando a autenticidade da carta do falecido, os testemunhos apresentados e a evidente falsificação do documento apresentado pela ré, fica determinado que a herança seja entregue ao legítimo herdeiro, Rafael. Disse firme. Um silêncio profundo se espalhou pelo tribunal. Clara arregalou os olhos, incapaz de articular uma palavra. Pela primeira vez, a fachada de poder e controle desmoronava diante de todos. Ela se retirou sem glória, deixando para trás um rastro de incredulidade e vergonha. Saí do tribunal com um misto de alívio e emoção. Segurei a carta do meu pai contra o peito, sentindo sua presença quase física ao meu lado. Todo o esforço, toda a ansiedade, cada noite em claro revisando documentos e preparando testemunhas, tinha valido a pena. Minha família, aos poucos, aproximou-se de mim. Alguns abraços foram tímidos, outros emocionados. Percebi que, apesar de todas as manipulações, a verdade sempre encontra um caminho. O amor, o respeito e a memória de quem amamos são mais fortes do que qualquer mentira bem contada. Ao chegar em casa, sentei-me na sala e olhei para a jabuticabeira que meu pai tanto amava. Sorri com lágrimas nos olhos. Agora, a justiça não era apenas legal,
era moral. Clara havia tentado roubar não apenas a herança, mas também a memória e a dignidade do meu pai. E eu, honrando cada palavra e cada gesto deixado por ele, recuperara tudo. Finalmente, senti paz. A carta, as provas, o amor do meu pai e a verdade tinham vencido. E naquele momento, compreendi que a justiça, quando aliada à coragem e à perseverança, sempre prevalece.